tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela. Hoje a aulinha será para o agrupamento C, turminha do terceiro ano. Nossa aula é de matemática, com o tema Ideias de adição e subtração. Pensando nisso, pergunto para vocês, o que é a adição? A adição está associada ao conceito de juntar, reunir e acrescentar elementos de um ou mais conjuntos. Ela é representada pelo operador cruz, conhecido como mais. Ah, Isabela, entendi. Então a adição é o mais? A adição é o mais. Para que ela serve? Para agrupar, reunir, acrescentar. Todas as vezes que vocês lerem essas palavras em um problema de matemática, vocês já vão pensar, está relacionado à adição, a mais. Assim, eu vou ganhar, eu vou aumentar. Então, é mais, é adição. Não tem como errar. Para resolver problemas matemáticos, nada mais é que interpretar. Então, vocês têm que ler as palavras, interpretar e responder. Matemática é muito bom. Como ela funciona? Nós vamos agrupar a quantidade 11 com a quantidade 15. Qual seria esse resultado? Vocês lembram da nossa aula anterior? Quem não assistiu, por favor, assistam. É sobre decomposição e composição de números. Você vai usar isso aí pelo resto da sua vida. Não esqueça disso. Então, nós temos para o número 11, uma dezena e uma unidade, para formar 11. Para formar o 15, nós temos uma dezena e 5 unidades. Mas para que eu tenho que saber disso, Isabela? Quando nós colocamos no quadro de valores, lembram do quadro de valores? Ele é essencial. Lá vai ser dividido unidade, dezena e centena. Para quê? Porque sempre vocês vão começar pela unidade. Combinado? Então, se é 11, o primeiro 1, vocês colocam na unidade e o outro 1, que seria o valor de 10, na dezena. 15, o 5, vocês vão colocar embaixo da unidade e o 1, que equivale a 10, embaixo da dezena. Desse jeito, não tem como a sua continha dar errado. Então eu vou começar sempre pela unidade? Então, 1 mais 5, então vamos lá. 1 mais 5, contam comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o resultado é 6. Onde que eu vou colocar o 6? Embaixo da unidade. Terminou a unidade, nós vamos partir para dezena. 1 mais 1. 1 mais 1, 2. 2. Então deu 26. Viu como é fácil? E nós temos parcela, parcela, soma ou total. O que é isso? São os termos da adição. Então, sempre que tiver a primeira parcela, a segunda... Isabela, se tiver 3, 4, 5, terceira parcela, quarta parcela, e assim vai, tá bom? E o resultado é a soma ou o total de tudo aquilo que você fizer a continha. Deu para entender? Então, ótimo. Hoje, eu trouxe uma amiga, mas eu quero que vocês contem até 3, porque ela vai aparecer como se fosse em um passe de mágica. Combinado? Então, vamos lá. 1, 2, 3 e já! Olha quem apareceu! A nossa máquina de somar. Olha o quanto ela é linda. E o quanto nós vamos aprender com ela. Presta atenção, tanto que vai facilitar a nossa vida com essa máquina. Ela é maravilhosa. Depois que eu descobri ela, eu nunca mais errei a adição. Presta atenção.
No nosso exemplo, todo mundo olhando para o slide. Nós temos quantas maçãs? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5 maçãs. Quantas peras? 1, 2, 3, 4, 5, 6 peras. E o que isso tem a ver com a máquina de Isabela? Vamos supor que essas bolinhas de isopor, elas são maçãs e peras, certo? Quantas maçãs nós temos mesmo? Ah, 5! Ah, então vamos pegar 5 bolinhas. Só um minutinho. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, quase não coube na minha mão. Onde que a gente vai colocar? Ah, bem aqui, ó. 1. Ai, tomara que não caia. 2, 3, 4, 5 maçãs. Quantas peras mesmo? 6. Então vamos pegar mais 6 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas. Onde que nós vamos colocar? Do outro lado, porque é a soma. Vamos lá. 1, então, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ai, meu Deus, foram tantas bolas que chega, caiu. Quantas bolinhas eu consegui colocar na máquina? 11 bolas. Uai, tia Isabela, então você tá falando que 5 mais 6 é 11? Justamente. Viu como é fácil matemática? Viu como é fácil somar? Ah, mas eu posso fazer isso só com a máquina, tia Isabela? Não, vamos usar a imaginação. Você pode fazer isso contando objetos escolares, os seus brinquedos, onde sua imaginação te levar. O importante é você pegar. Quando a gente usa o concreto, não tem como errar. Quando a gente usa os objetos, não tem como errar. Agora nós vamos com outro exemplo. Reunir. Em uma brincadeira, reuniram algumas crianças para participar. Foram 5 meninos e 5 meninas. Quantas crianças participaram da brincadeira? Ah, tia Isabela, 5 meninos. Quantas bolinhas que a gente vai pegar? 5. Então vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5 meninas. E agora quantos meninos? De cá. 6, 7, 8, 9 e 10. Ah, então 5 mais 5? 10. Não tem como errar. Gostaram da minha máquina? Não tem como esquecer agora. Lembram das palavras que eu disse no começo? E tudo aquilo que te der a ideia de acrescentar, de juntar, que você vai ter mais, é adição. Combinado? Então vamos fazer a mágica de novo para a nossa caixinha e a nossa máquina de somar desaparecer. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3 e já! Agora, nós vamos aprender o que é subtração. Nossa, que nome esquisito, hein? Subtração é o famoso menos. Viu como que não tem erro? Subtração está associada ao conceito de diminuir, retirar e eliminar elementos de um ou mais conjuntos. Ela é representada pelo símbolo, um tracinho, conhecido como menos. Ah, então subtração, esse nome esquisito, quer dizer que é menos? Uhum.
Então, a ideia da subtração, tia Isabela, é aquilo que a gente perdeu, ou estourou, ou sumiu, ou eliminou, ou retirou, ou diminuiu. Isso mesmo. Então, todas as vezes que tiver a ideia de que desapareceu algum elemento, é subtração. Vamos ver algum exemplo? Como ela funciona? Vamos subtrair a quantidade 26 com a quantidade 13. Qual seria esse resultado? Lembram da unidade e da dezena? Então, o 6 do 26 é unidade, então você vai colocar lá embaixo da unidade. O 2, que quer dizer 20, você vai colocar na dezena. O 13, 3, você vai colocar embaixo da unidade. E o 10, que é o representado pelo 1, você vai colocar embaixo da dezena. Então, 26 menos 13, 6. Você tem 6. Você tira 3. Tirou 3. 1, 2, 3. Quanto ficou? 3. Então, vocês vão colocar o numeral 3 embaixo da unidade. E vamos partir para a dezena para a gente resolver. Você tem 2. Você vai tirar 1. Vai ficar quanto? 1. Muito bem. Então, 13. Os termos da subtração é minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Ideias de subtração. Na sacola da feira da mãe de Laura havia 12 mangas, mas caíram 4 no caminho. Quantas mangas sobraram? Se caíram, foi retirado. Se retirou, é subtração, é de menos. Então, olha bem para o slide que tem as mangas aí. Olha essa ideia. Nós colocamos 12 mangas. Essas que estão com o X foram as que caíram. Então, vamos contar as que restaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 12 menos 4 é igual a 8. Em uma sala de cinema, há 48 poltronas. Dessas 25 já foram ocupadas. Quantas poltronas ainda estão vazias? Nós tínhamos 48, certo? Então, nós vamos colocar o 48. 8 embaixo da unidade e o 4, que equivale ao 40, embaixo da dezena. O 25, que foram ocupadas, mesma coisa. O 5 debaixo da unidade e o 2, que é o 20, embaixo da dezena. Começamos pela unidade, do mesmo jeito que na adição. Então, nós temos 8 menos 5 ficam 3. Depois nós vamos para a dezena. 4 menos 2 ficam 2. Então, o resultado dessa adição é 23. No exemplo que a professora colocou aí, nós usamos o material dourado. Vocês conhecem? Pois é, ele facilita bastante na hora de saber unidades e dezenas e centenas, certo? Cada barrinha dessa contém 10. Então, nós colocamos para ter 40, 4 barrinhas. E para ter 8, colocamos 8 unidades, certo? E nós riscamos aquelas que já estavam ocupadas, restando somente as que sobraram, né? Sem ninguém. Atividade do dia. Na sala de aula da professora Isabel, há uma estante com livros. Ela separou por gêneros. Veja a quantidade de cada um, observando o gráfico abaixo. Podemos notar. Nesse gráfico, nós temos a quantidade de cada gênero textual, gênero dos livros. Vamos lá. Primeira pergunta, quantos livros há nessa estante? Como que você vai resolver isso? Olha, embaixo de cada barrinha tem aventura, ação, fábulas e contos. E debaixo dos nomes estão 40, 30, 35 e 25. Para você saber o total, você vai ter que somar todos, certo?
Há quantos livros de aventura há mais que de ação? Como é que você vai fazer isso? É um desafio. Eu vou deixar vocês, pensarem um pouquinho. E se a estante receber mais 20 livros, com quantos ela ficará? E a última questão, qual é a diferença entre quantidade de livros de fábulas e com a quantidade de livros de contos? Então, essa é a atividade do dia. Eu espero que vocês tenham gostado. As habilidades estruturantes dessa aula são essas que estão aparecendo. A nossa revisão da aula foi conceitos de adição e subtração e ideias de como resolver somando e subtraindo. Eu espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula. Um beijo e tchau, tchau!